Retornamos. Vamos avançar para a próxima questão na sua tela. Questão de número 25. Considera-se qualificado dano praticado com violência à pessoa ou grave ameaça, com emprego de substância inflamável ou explosiva, se o fato não constitui crime mais grave, quanto patrimônio da União, do Estado, município, empresas, concessionárias de serviço público, ou sociedade de economia mista, ou ainda por motivo egoístico ou com prejuízo considerável para a vítima. Questão correta. A questão correta eu chamo a sua atenção em relação ao crime de dano. Dano previsto aqui no artigo 163, com a seguinte redação: destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia. Pena de detenção de 6 meses, detenção de 1 a 6 meses ou multa. Nós temos aqui no caput um crime de menor potencial ofensivo. Agora veja, o dano será qualificado se o crime é cometido com violência à pessoa. Se liga, porque violência contra a coisa não qualifica o dano. Então, se o agente tem intenção de danificar o carro do Mévio e ele age com agressividade, mas contra a coisa, danificando o carro com segmento de madeira, ou uma barra de ferro, nós temos aí um dano simples, em tese. Nós temos, porque pode ter uma motivação egoística aí, já complica, porque você tem incidência qualificadora. Mas enfim, a forma agressiva como o agente danifica o bem não qualifica por si só, não qualifica aí o dano. E o dano ainda vai ser qualificado com emprego de substância inflamável ou explosiva, se o fato não constituir crime mais grave. Aqui no inciso 2, nós temos uma figura subsidiária, porque se o agente emprega explosivo no furto, vai responder pelo dano e furto? Não. Dano qualificado e furto? Não. Ele vai responder pelo furto qualificado, pelo emprego de explosivo. A gente já analisou isso. Por sua vez, se ele emprega explosivo no roubo, aí, a substância inflamável, explosiva, Isso, substância explosiva. Ele vai responder por roubo majorado, e não dano e roubo. Deu para entender? E se a gente emprega explosivo para a prática do homicídio? Vai responder por homicídio qualificado. E não dano qualificado. Deu para entender? Então, tem que entender, você tem que chegar à conclusão de que essa figura aqui é subsidiária, porque a própria redação já induz a isso, se o fato não constitui crime mais grave. Agora, o dano também vai ser qualificado se o crime é praticado contra a União, contra o patrimônio da União, Estado, Distrito Federal, chama a sua atenção, circula bem, município ou de autarquia, fundação pública, circula bem, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviços públicos. Aqui ocorreu uma alteração legislativa. Por quê? Porque o Distrito Federal, fundação pública e empresa pública não constavam aqui no bojo no inciso 3 aqui comigo. O STJ, inclusive, tinha um posicionamento que dano ao patrimônio público do Distrito Federal não poderia ser considerado um dano qualificado. Seria, considerar um dano qualificado, seria um reconhecimento aí e aplicabilidade da analogia em Malam Partem. Então isso, veja que absurdo, um dano à viatura policial da Polícia Civil do Distrito Federal era um dano simples. Um dano à viatura policial da Polícia Civil de São Paulo era um dano qualificado. Deu para entender? Porque o inciso... o inciso 3 ele não abarcava o Distrito Federal. Não abarcava a fundação pública, não abarcava a empresa pública. Deu para entender? Veja que a ofensa, inclusive, é o princípio da isonomia. Como dar um tratamento diferenciado a um bem público de São Paulo em relação ao bem público do Distrito Federal. Por outro lado, você teria uma ofensa também, um princípio da... outra corrente entendeu, não. Mas ainda assim, nós não podemos ter uma ofensa ao princípio da legalidade. Se a lei não abarcou, então o dano tem que ser simples. Essa discussão caiu por terra. Por quê? Porque
com alteração legislativa, foram incluídos aqui no inciso 3, tanto Distrito Federal, Fundação Pública e Empresa Pública. Vem comigo na tela, né? Então, veja, a Lei 13.531 incluiu o Distrito Federal, Fundação Pública e Empresa Pública. Agora, dano a uma viatura policial do Distrito Federal é um dano qualificado. Tivemos aqui uma alteração legislativa. E o dano também será qualificado por motivo egoístico ou com prejuízo considerável para a vítima. Eu vou chamar a sua atenção que a pena aqui é de detenção de 6 meses a 3 anos e multa. E aqui, muito importante, além da pena correspondente à violência. Aqui comigo. Então, se o agente, vamos supor, discutiu aí com a namorada, ele jogou o celular, porque tem alguns loucos, né? Vocês são mulheres bonitas, né? Autoestima, tem que manter afastamento dessas pessoas loucas, né? E aqui eu vou dar um exemplo de um louco. Aí foi olhar lá no zap da namorada. Primeiro que não tinha nem que pegar o telefone, mas ele pegou o telefone. Aí viu a namorada conversando com um amigo dela da faculdade, não tem nada a ver. Aí ele pegou e ficou chateado. Aí, com a intenção de atingir a vítima, e não atingir a vítima, mas também quebrar o telefone, ele joga o telefone em cima da vítima, provoca uma lesão na vítima e, além disso, danifica o telefone. Ele vai responder pelo delito de lesão corporal, ok? E ainda vai responder pelo dano. Dano e lesão corporal. É claro que aí você tem a aplicabilidade da Lei Maria da Penha, enfim, mas eu estou falando da tipificação do delito. Tá? Além do dano, responde também pela lesão corporal. Nesse exemplo que eu dei, iria responder em concurso formal, uma conduta por unidade de resultado, né? Jogou lá o telefone, bateu, lesionou a vítima, o telefone caiu e quebrou. Agora, se ele jogasse o telefone na vítima, provocou uma lesão na vítima, o telefone não quebrou, aí depois viu que o telefone não quebrou, pegou o telefone e bateu, jogou o telefone ao chão, quebrando o telefone, vai responder igualmente pelo dano e também pelo delito de lesão corporal. Aí teria concurso material, né? Que tem uma outra conduta posterior. Pluralidade de condutas e aí também eu tenho pluralidade de resultado. Beleza? Tranquilo? Vem comigo na tela. Então o agente pode responder por dano e lesão corporal, e também pode responder por dano e homicídio, se for o caso também, entendeu? Porque há o dispositivo prevê, além do agente responder pelo dano, responder também em relação à violência, o resultado da violência que ele lançou mão. Ok? Sempre lembrando que no dano qualificado, detenção de 6 meses a 3 anos e multa. Então aqui no dano qualificado não há que se falar de crime de menor potencial ofensivo. Ok? Dano qualificado não há que se falar de crime de menor potencial ofensivo. Tá, muito se discute, e a gente está aqui resolvendo uma questão acerca do dano, né? E aqui a gente resolveu a questão que falava sobre o dano qualificado, se o crime é praticado com violência à pessoa ou grave ameaça, com o dano qualificado, se o crime é praticado com violência à pessoa ou grave ameaça, com emprego de substância inflamável ou explosiva, se o fato não constitui crime mais grave, contra patrimônio da União, do Estado, município, empresa concessionária de serviço público ou sociedade de economia mista, ou ainda por motivo egoísta com prejuízo considerável à vítima. É claro que aqui também, ele não falou que só nessas condições. É claro que aqui também entra o Distrito Federal. Aqui, ó, claro que aqui também agora entra o Distrito Federal, Fundação Pública e Empresa Pública. Ok? Então é isso, né? E aqui, ó, dano qualificado, praticado com violência à pessoa ou grave ameaça. Nós temos aqui, ó, ok? Beleza? Aí as outras situações que estão aqui no bojo do artigo 163, parágrafo único. Ok, tá. E aqui o que eu vou chamar a atenção de vocês
é a fuga do preso e dano ao patrimônio público. Aqui comigo. Nós temos dois posicionamentos aqui. O Bruno Gelabert também tem um posicionamento aqui. Fuga do preso, aquele preso que danifica a cela para fugir. Ele deve responder por dano ao patrimônio público? É a pergunta que se faz. Ok? Para o STJ, ele tem que ter o dolo específico de danificar a cela, a intenção de danificar o patrimônio público. Se ele danifica a cela para fugir, não incide a qualificadora. Ok? Essa é a concepção do STJ. E para o STF? O STF menciona que não há que se falar em dolo específico. O dispositivo não exige isso. Então, ainda que o agente venha danificar a cela para fugir, vai responder por dano ao patrimônio público se ele danificou a cela, ainda que seja para fugir. Esse, inclusive, é o posicionamento também do professor Bruno Gelabert. Vem comigo na tela. Vem comigo na tela. Então, veja só o entendimento do STJ. O delito de dano ao patrimônio público, quando praticado por preso para facilitar a fuga do estabelecimento prisional, olha só, demanda de demonstração de dolo específico de causar prejuízo ao patrimônio público, sem o qual a conduta é atípica. O STF segue esse posicionamento? Não. Para o STF, comete o crime de dano qualificado o preso que, para fugir, danifica a cela do estabelecimento prisional que está recolhido. O crime de dano exige para a configuração apenas o dolo genérico. Realmente, não se fala de dolo específico. O dolo específico, quando está dirigido a causar dano a coisa alheia, não é indispensável a caracterização do delito. Inclusive, o professor Bruno Gelabert segue esse mesmo posicionamento do STF aqui. Ok? Em relação ao dano ao patrimônio público, princípio da insignificância, o STJ entende que não é possível a aplicação do princípio da insignificância nas hipóteses de dano qualificado, quando o prejuízo ao patrimônio público atingir outros bens de relevância social e tornar evidente o elevado grau de periculosidade social da ação e da reprovabilidade da conduta do agente. O STF já sustentou também o mesmo posicionamento do STJ em relação a essa inaplicabilidade do princípio da insignificância em relação a dano ao patrimônio público. Tá? Ok, vamos então para a questão de número 26. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, considera-se consumado o roubo apenas se o bem objeto do delito sai da esfera de vigilância da vítima. Questão aqui errada, né? Porque está perguntando de acordo com o Superior Tribunal de Justiça. Em relação às teorias de consumação do furto, não só do furto, do roubo também, nós temos a teoria da contractácio, que entende que o furto ou roubo dá-se como consumado com o simples contato do agente com a coisa. E nós temos a teoria, que é a teoria abarcada ou adotada pelo STF e pelo STJ, que é a teoria da amorce ou da apreensio. A consumação vai ocorrer com a inversão da posse. E agora é importante, independente do deslocamento e ainda que a posse não seja mansa e pacífica. Nós temos inclusive uma súmula 582 do STJ. Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante o emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e a recuperação da coisa roubada, sendo prescindível, dispensável, a posse mansa e pacífica ou desvigiada. Aqui comigo. Mócio. O que é mócio? Mócio é movimento. Mócio, movimento, deslocamento. Amócio, não movimento, não deslocamento. Basta a inversão da posse. Ainda que o agente tenha aquela posse e essa posse não seja uma posse mansa e pacífica, ou seja, ainda está na esfera de vigilância da vítima. Ou seja, na ótica da vítima. Deu para entender? A vítima ainda está presente no local, mas inverteu a posse mediante violência ou grave ameaça? Sim, eu já tenho roubo
configurado. Esse é o entendimento do STJ, é a morte. Não há necessidade de relocamento do agente, né? Apontou arma de fogo, inverteu a posse, está com uma coisa, a vítima ainda está aqui, não deslocou, não interessa. A posse não é mansa e pacífica, por quê? Porque, olha, logo após essa inversão, o agente até deslocou, mas está sendo seguido por policiais, então ele não tem a posse mansa e pacífica. Consumou. Essa é a visão do STF e do STJ. Bem, um outro setor da doutrina, como defendia o saudoso professor Nelson Hungria, defende que o agente tem que ter essa posse mansa ou pacífica. Deu para entender? Então, a melhor teoria não seria a teoria da mócio ou apreensio, e sim a teoria da mócio movimento. Ok? Mócio ou ablácio. Vem comigo na tela. Vem comigo na tela. Então, para o STJ e o STF, a teoria adotada é a teoria da mócio. Não movimento, não deslocamento. Tá? Não há que se falar na contractácio. A teoria da mócio. A mócio ou apreensio. O STJ segue o mesmo sentido, e aqui fazendo uma alusão ao furto, por exemplo. Consome-se o crime de furto com a posse de fato da res, ainda que por breve espaço de tempo, e em seguida perseguição ao agente, sendo prescindível, ou seja, dispensável, a posse mansa pacífica ou desvigiada, né, seguindo o mesmo entendimento do STF. E aí nós temos a teoria da ablácio, ou mócio, que é defendida inclusive pelo nosso saudoso professor Nelson Hungria. A consumação vai ocorrer com o deslocamento da coisa de um lugar para outro, com a posse mansa e pacífica do bem. O professor Bruno Gilaberti, citando na obra dele Nelson Hungria, entende que a melhor teoria a ser adotada é a da ablácio ou da mócio. Deu para entender? Então, é isso. Então, a meu ver, se perguntar na sua prova segundo o STJ, a concepção a adotar é essa aqui, da mócio ou apreensio. Agora, se ele falou segundo setor da doutrina, é porque ele está raciocinando com essa teoria da ablácio. Eu não sei se, como aqui comigo, como a teoria da mócio ou apreensio é uma teoria que tem grande repercussão e sempre, né, quando cai em prova, tem provas que nem perguntam, segundo a concepção do STJ ou STF, já estão raciocinando com a teoria da mócio ou da apreensio. Não sei se ele cobra, se a banca do Rio vai cobrar uma questão dessa, entendendo pela ablácio. Entendeu? O professor cita, qual a visão do professor no livro dele? No livro dele ele entende que a melhor seria a ablácio, e ele cita o Nelson Hungria. Cita o Nelson Hungria também como um dos defensores dessa teoria. E eu particularmente entendo que assiste razão o professor Bruno Gilaberti. Eu também entendo que a melhor teoria é a teoria da ablácio. Por quê? Porque, veja, para a consumação a gente tem que ter a posse daquela coisa subtraída, agora, uma posse mansa e pacífica. Se ele está sendo perseguido, a meu ver, ainda que tenha invertido a posse, a meu ver não tem a consumação. Ele não pode dispor do bem. Não pode, por exemplo, vender o bem, deu para entender? Ele está ali sendo perseguido. Ele está tentando ter a coisa para si quando está sendo perseguido. Não há que se falar em consumação, na minha concepção. Mas não é esse o pensamento do STJ e do STF. É o pensamento do professor Bruno Gilaberti, mas não é do STF e também não é do STJ. Deu para entender? E também não é das bancas, pelo que eu venho percebendo aí. As bancas vêm adotando a teoria da mócio ou apreensio. Vem comigo na telona. Vem comigo na telona. Então coloquei aqui, ó, o professor Bruno Gilaberti, ele citando: concordamos com o conteúdo daquilo que se convencionou denominar de teoria da ablácio, o que não resolve todas as dúvidas, né? Ele fala que ainda essa teoria da ablácio ainda apresenta alguns problemas, mas ele segue essa teoria da ablácio aí, e veja, entre as teorias ele entende que essa seria a melhor, citando inclusive Hungria, né? Posição de Hungria, Nelson Hungria adota a teoria da ablácio. Ok, vamos para a questão de número 27. Jogando pesado demais. Vamos lá, vamos lá. O roubo próprio se distingue do impróprio, porque enquanto aquele pode ser praticado por qualquer pessoa,
O último somente pode ser realizado por determinados agentes, não sendo crime comum. Pelo amor de Deus, né? Delegado de onde? Delegado de Minas, com uma questão dessa. Meus alunos, é uma questão dessa aí, eles acabam destruindo. É questão errada, né? Roubo próprio, subtração da coisa móvel alheia, aqui no artigo 157, né? Então temos aqui a redação: subtrair coisa móvel alheia para si ou para outra, mediante grave ameaça ou violência à pessoa. Aqui, ó, nós temos a denominada violência própria. E aí a redação continua: ou, depois de havê-la, por qualquer meio reduzido a impossibilidade de resistência. Aqui nós temos a denominada violência imprópria. Quais são os exemplos de violência imprópria? E cuidado com a pegadinha que eu vou te alertar. Nós temos aqui o sonífero, embriaguez, trancar a vítima no banheiro. São exemplos de violência imprópria. Agora aqui comigo. Aqui comigo. Se liga no que eu vou falar. Violência imprópria. O agente coloca a vítima naquela situação de violência imprópria. Deu para entender? Então, se o agente chega em um determinado local e a vítima já tem a sua possibilidade de resistência diminuída, não há que se falar em roubo. Nós temos furto. A gente chegou em uma determinada residência e o Tício, embriagado, dono da residência, estava lá dormindo. Ele foi lá e subtraiu tudo que estava dentro daquela residência. Nós temos furto e não roubo. Por quê? Professor, mas a impossibilidade de resistência dele estava diminuída, mas foi a vítima que se colocou naquela condição. Deu para entender? Tá, então vamos lá. Violência imprópria. O agente Tício está conversando com a Mévia e ele quer subtrair o relógio da Mévia. Aí ele coloca um sonífero na bebida da vítima, a vítima adormece, ele vai lá e subtrai o relógio. Nós temos roubo com violência imprópria. Professor, tá, mas aí é o caso muito batidão, né? Lá do Boa Noite Cinderela. Beleza. Eu tenho o Tício, ele está conversando com a Mévia. Aí ele viu o relógio da Mévia em cima da mesa, conversando com a Mévia. Aí, sem a Mévia perceber, ele foi e colocou o relógio da Mévia no bolso. Só que ele está conversando com a Mévia, agora ele tem que sair daquele local. Aí eles estão ali bebendo um drink, aí ele fala o seguinte: olha, eu vou colocar um sonífero aqui na bebida dela, ela vai adormecer e eu vou sair, que eu já estou com o celular. Isso é importante. Aí ele colocou, ela adormeceu e ele saiu. Nesse contexto, eu poderia visualizar um Boa Noite Cinderela também. Mas aí o aluno que se prende no modelão, Boa Noite Cinderela como é que é? É roubo. Nesse caso aí, em que ele primeiro se apoderou da coisa e depois ele reduziu a impossibilidade de resistência da vítima, eu tenho furto. Cuidado. No roubo com violência imprópria, ele primeiro reduz a impossibilidade de resistência e depois ele subtrai a coisa. Então, se o agente primeiro se apodera da coisa e depois ele reduz a impossibilidade de resistência, isso é furto, não é roubo. Então fica esperto nessa pegadinha de prova, vem comigo, não sai do basicão aí. Tá, professor Bruno Gilabert, se liga. Se o agente embriaga a vítima para fazer com que ele conceda alguma vantagem patrimonial, haverá fraude e, por conseguinte, estelionato. Deu para entender? Então, se o agente embriaga a vítima e faz com que a vítima venha assinar um cheque a seu favor, é estelionato, ok? Não há que se falar de roubo com violência imprópria, fica ligado, tá? Agora, se a coisa é subtraída, aí sim nós temos roubo, né? Que seria o roubo com violência imprópria. Fica esperto, interessante esse exemplo aí, citado lá no livro do professor Bruno Gilabert. Roubo próprio. Roubo próprio. Aqui o roubo próprio. A violência, ela pode ser própria ou imprópria. Nós analisamos aqui, subtrair coisa alheia para si ou para outra mediante grave ameaça ou violência à pessoa, que é a violência própria. Ou, depois de haver qualquer meio reduzido a impossibilidade de resistência, que é a violência imprópria. A violência pode ser própria ou imprópria. Agora, essa violência é empregada antes da subtração. E eu dei um exemplo aqui que se ele empregar essa violência depois da subtração, eu tenho furto. E não roubo próprio com violência imprópria. Ok? Agora, e o denominado roubo impróprio, que também recebe o nome de roubo por aproximação? No roubo impróprio ou roubo por aproximação, a violência é sempre, primeiro, uma violência sempre própria, e empregada depois
da subtração. Parágrafo 1º. Na mesma pena incorre quem, logo depois de subtrair da coisa, emprega a violência contra a pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro. O roubo impróprio admite apenas a violência própria. Por quê, professor? Veja se você tem aqui essa redação aqui, ó. Essa redação aqui é da violência imprópria, depois de havê-la por qualquer meio reduzindo a impossibilidade de resistência da vítima. Eu tenho aqui no roubo próprio. No roubo próprio, a violência pode ser própria ou imprópria. Agora aqui no roubo impróprio, você tem essa redação? Não. Então a violência aqui no roubo próprio, no roubo impróprio, a violência é sempre própria. Roubo impróprio, a violência é sempre própria. Deu para entender? Admite apenas a violência própria. Caso ocorra a violência imprópria, após subtrair o objeto, teremos furto. Professor, como assim? Ah, mas eu te dei um exemplo. O agente subtraiu aqui comigo. Aquele exemplo do Tício que está na sala com a Tícia. Ele primeiro se apoderou do relógio, depois ele colocou um sonífero, a Tícia bebeu, adormeceu, ele saiu do local. Aí eu tenho furto. Deu para entender? Por quê? Porque a violência imprópria foi empregada após a subtração. Vem comigo na telona. Volta comigo na telona. Não corre não, hein? Agora, se a violência é empregada após a tentativa de subtrair a coisa, teremos tentativa de furto e lesão corporal. O professor não entendi. Joga na Zucca Didática. Na Zucca Didática, o Tício entrou na casa do Mev. Aí ele tenta subtrair a bicicleta do Mev. Ok? Ok. Inclusive ele tá lá tentando romper o cadeado. Seria um furto, né? Qualificado pelo rompimento de obstáculo. Só que ele escuta um barulho. Aí ele ele para ali com a sua ação e resolve fugir do local. E o Mev vem na direção dele. E aí ele dá um soco no Mev e foge do local. Eu tenho um roubo que em tese seria aí uma tentativa de roubo impróprio. Mas a doutrina entende que não é, a doutrina majoritária entende que não é possível tentativa de roubo impróprio. Ok? Ok. Professor, mas aí eu teria um roubo impróprio consumado? Não, porque ele não subtraiu a coisa. Porque, olha só, vem aqui na tela. Na mesma pena incorre quem logo depois de subtrair da subtração consumada. Aí ele emprega a violência. Aí sim eu teria roubo impróprio, ok? Só que aqui ele tentou subtrair. Se ele tentou subtrair, depois ele utilizou de violência contra a pessoa, ou até mesmo grave ameaça, vamos supor. Aqui comigo. Então, nesse contexto, se a coisa não foi subtraída, ele tentou subtrair, ele lançou mão de uma violência para fugir do local, eu vou ter tentativa de furto, pode ser tentativa de furto qualificado por rompimento de obstáculo, e mais a lesão corporal em concurso material de crimes, ok? Então fica esperto aí, né? Fica atento, vem comigo na telona. Vem comigo na telona. Então, se a violência é empregada após a tentativa de subtrair a coisa, teremos tentativa de furto e lesão corporal em concurso material de crimes. Tá. Vamos avançar aqui para a questão de número 28. Vamos avançar aqui para a questão de número 28. Severino, maior e capaz? Dei aqui o gabarito. Dei. Essa pergunta aqui, pelo amor de Deus, né? Tá, vamos lá. Severino, maior e capaz, subtraiu mediante o emprego de arma de fogo de uso permitido elevada quantia de dinheiro de uma senhora quando ela saía de uma agência bancária. Mediante o emprego de arma de fogo. Bem, claro, que ela já leva a uma concepção de roubo, né? Se empregou arma de fogo, é claro que nós temos aqui já uma concepção de grave ameaça. Um policial que presenciou o ocorrido deu voz de prisão ao Severino, que, embora tenha tentado fugir, foi preso pelo policial após breve perseguição. Nessa situação, Severino responderá por roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, aumentando-se a pena de 1/3 até a metade. Questão errada, né? A pena até aumenta, mas não é de 1/3 até a metade. Nós temos uma incidência de uma outra causa de aumento aqui. Tá. Professor, leia de novo essa redação. Severino, maior capaz, subtraiu mediante
o emprego de arma de fogo. Dá uma corrigida nela para ficar mais bonito. Beleza. Vamos lá. Severino Maior capaz subtraiu mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo de uso permitido. Ficou melhor, né? Ah, agora sim, professor. Que aí, né? Gostei mais. Então tá, beleza. Vamos jogar mediante grave ameaça. Coloca aqui, ó. Mediante grave ameaça. Grave ameaça. Agora eu também concordo. Fica mais bonito. Com emprego de arma de fogo, né? Com emprego de arma de fogo, aí sim. Beleza. Questão errada aqui. Questão errada. Eu vou chamar sua atenção porque quando se fala de emprego de arma, a redação dada... O que acontece? Eu tinha previsão de uma causa de aumento quando a gente lançava a mão de uma arma. Poderia ser uma arma branca, uma arma de fogo. Aqui no inciso 1. A lei 13.654, lei 13.654, revogou o inciso 1. E o que aconteceu? E além de revogar o inciso 1, ela criou as majorantes aqui do parágrafo 2A, que menciona que se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo. Ora, se mencionou com emprego de arma de fogo, isso quer dizer que quando a gente lançava a mão da arma branca, não haveria incidência dessa causa de aumento. Isso levou o STJ a entender que, com a edição da Lei 13.654, ocorreu abolício crimes em relação ao emprego de arma branca como majorante. Porém, posteriormente, a Lei 13.964 de 2019, a Lei 13.964 de 2019, inseriu o inciso 7 no rol do parágrafo 2º, mencionando que se o crime de roubo o agente venha empregar violência ou grave ameaça com o emprego de arma branca, haveria incidência da majorante, ou seja, a pena aumentaria aí de 1/3 até a metade. Deu para entender? Então aqui comigo. Primeiro, ocorreu uma alteração. Retirando do inciso 1, né, quando falava lá de arma. Ora, e logo embaixo, a lei fez referência à arma de fogo. Então entendeu-se que a arma branca não majorava mais o roubo. Posteriormente, uma outra alteração legislativa, citou expressamente a arma branca como majorante do roubo. Então, a partir daí, o roubo voltou a receber uma roupagem majorada quando o emprego de arma branca. Deu para entender isso? A pergunta que se faz é a seguinte: professor, então quando o STJ entendeu pela abolício crimes daqueles agentes que praticaram roubo com emprego de arma branca, ou seja, eles passaram a responder por roubo simples. Posteriormente, quando saiu essa nova lei, que agora expressamente menciona que a arma branca, o emprego de arma branca é circunstância que majora o roubo, esses agentes eles voltariam a responder pelo roubo circunstanciado pelo emprego de arma e agora arma branca? Não. Ocorreu abolício crime e extinção da punibilidade em relação à causa de aumento. Deu para entender? A incidência vai ocorrer de condutas da vigência da lei para frente. Ok?
Vem comigo na telona. Vem comigo na telona. Então, é importante fazer essa observação, tá? Então, e o STJ, inclusive, quando ele entendeu pela abolição crimes, ele mencionou lá que no período da aplicação da Lei 13.654 de 2018, que foi essa lei aqui, ó, que revogou o inciso 1, o juiz estava proibido de utilizar essa circunstância, ou seja, emprego de arma branca, como causa de aumento de pena. Claro, não constava mais lá do rol, mas nada impedia que pudesse considerar isso como circunstância judicial negativa na fase do artigo 59, aumentando essa pena base na primeira fase da dosimetria da pena. Ok, também concordo com isso. Ok, tá. E aí, o importante é que a Lei 13.964 de 2019, nós temos aqui a inclusão não só do parágrafo 2A, como do parágrafo 2B. Veja, aumentando a pena do roubo, e aí deixa eu fazer só uma correção, aqui nós temos a inclusão aqui, ó, Lei 13.654, ok? Ok. Incluiu aqui o inciso 1, ok? E após, nós temos a inclusão aqui do parágrafo 2B com a Lei 13.964. Aqui é a Lei 13.654, 2018. Aqui é a Lei 13.964, 2019. Tá? Tá. Aí a Lei 13.964, 2019 incluiu a figura do parágrafo 2º-B. Se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma de uso restrito ou proibido, aplica-se a pena em dobro. E como o parágrafo 2B menciona arma de fogo de uso restrito ou proibido, é porque aqui no parágrafo 2A, essa arma de fogo aqui só pode ser arma de fogo de uso permitido. Questão lógica. Deu para entender? Então, roubo mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo de uso permitido, a pena aumenta-se de 2/3. E aqui na questão menciona, né, que a pena aqui aumentaria de 1/3 até a metade. Questão errada. Tá? Eu tenho causa de aumento de 1/3 até a metade com emprego de arma? Sim, mas arma branca. Arma branca. Se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma branca, que está aqui no rol do parágrafo 2º. Inciso 7. A pena aumenta de 1/3 até a metade. Então, cuidado na sua prova, o examinador vai aprontar essa pegadinha para você. Ele vai trabalhar com essas causas de aumento aqui, ó. O que ele vai fazer? Ele vai inverter. Ele vai falar que o roubo circunstanciado ou majorado, se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma de fogo, né? De uso restrito ou proibido, a pena, vai colocar lá que a pena aumenta-se a pena de 2/3. Quando não? Aqui aplica-se a pena em dobro. Ou ele vai mencionar o seguinte: quando o roubo o agente emprega a ameaça exercida com emprego de arma de uso permitido, que aqui é permitido, questão lógica, aplica-se o dobro da pena. Não. Aumenta essa pena de 2/3. Deu para entender? Então é isso que ele vai fazer na sua prova. Ou ele vai pegar aqui a majorante que incide quando o agente emprega uma arma branca. 1/3 até metade. Ele vai pegar vai mencionar que quando o agente emprega arma branca, aumenta essa pena de 2/3 ou aplica essa pena em dobro. Não. O aumento da pena aqui é de 1/3 até metade. Então isso aqui você tem que se ligar, porque é isso que vai aparecer na sua prova. E um outro detalhe muito importante: o roubo com emprego de arma branca majora o roubo? Sim, majora o roubo, mas não tem roupagem de crime hediondo. Roubo com emprego de arma branca majora o roubo? Majora o roubo, sim, mas não tem roupagem de crime hediondo.
Agora, o roubo com emprego de arma de fogo de uso permitido, além de majorar o roubo, a pena aumenta-se de 2/3, figura como crime hediondo. Roubo com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, além de majorar o roubo, e aqui na verdade nós temos a aplicação, aplica-se a pena em dobro, também tem roupagem de crime hediondo. Deu para entender? Então, com a pegadinha que o examinador vai fazer, ele pode fazer essas inversões, essas trocas, né, em relação às causas de aumento, trabalhar com isso, ou ele pode trabalhar aqui, ó, afirmar que o roubo com emprego de arma branca, além de ser um roubo majorado, figura como crime hediondo. Quando, na verdade, não entrou lá no rol dos crimes hediondos. Deu para entender? Tá. Em relação ainda ao roubo e apreensão da arma de fogo, qual o posicionamento do STJ? O STJ entende que não há necessidade da apreensão da arma para incidência da majorante. Agora aqui comigo. Isso, eu estava com saudade de você. O STJ entende que não há necessidade da apreensão da arma para incidência da majorante. Então, se caiu uma questão que o Tício empregou a arma de fogo e durante a fuga jogou a arma dentro de um lago, a arma não foi localizada. Há possibilidade do reconhecimento do roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, olha que a arma não foi localizada e também não foi realizada a perícia. Para o STJ, sim. As provas testemunhais. E isso é muito interessante, que o professor Cláudio Masson aponta que poderia o agente, olha só, nessa inteligência do STJ, poderia um agente responder pelo roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo com uma arma de brinquedo. Porque ele empregou uma arma de brinquedo, correu e jogou no lago. A arma não foi encontrada, então as testemunhas falaram que se tratava de uma arma. E ele tá lá falando, não, mas era uma arma de brinquedo. Ele que lute, ele que vai lá mergulhar no lago e vai achar aquela arma que ele empregou, que, não, aqui é de brinquedo, tal. Né? E ainda é questionável. Então, tem essa situação, esse entendimento do STJ pode levar a essa situação. É claro que numa questão que está mencionando lá, Tício empregou uma arma de brinquedo para a prática de um roubo. Você não vai viajar. Claro que ali não há que se falar em incidência de majorante, né? A arma de brinquedo não entra no conceito técnico de arma de fogo, ok? Vem comigo na telona. Vem comigo na telona. Então coloquei aqui o julgado do STJ, não vou aqui fazer a leitura, você faz aí. Porque aqui, né, a gente tem que já avançar mais, estou jogando muito duro aqui. Roubo com emprego de arma desmuniciada. O STJ entende que não majora o roubo. E o STF? O STF entende que há incidência da majorante. Roubo com emprego de arma de fogo totalmente inapta para realizar disparos ou arma de brinquedo, eu já falei aqui. Arma de brinquedo, joga pesado. Arma de brinquedo. Em contexto de roubo, a gente lançou mão da arma de brinquedo, não há que se falar da idoneidade dessa arma para incidência da majorante. A mesma coisa, a arma absolutamente inapta para realizar disparos. A gente vai responder por roubo simples. Deu para entender? Aqui você não tem discussão. Você tem discussão na arma desmuniciada. Eu já falei para vocês aqui o posicionamento do STF e do STJ. Vem comigo na tela. Vem comigo na tela. Ok. Então aqui, ó, arma de brinquedo, a gente deve responder por roubo simples. Esse é o entendimento não só do STF, como do STJ também. Roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e porte anterior ou posterior. Aqui comigo. Se na sua prova apresenta contextos fáticos distintos, Tício adquiriu a arma em janeiro. Em dezembro, com essa arma, abordou o MEV mediante grave ameaça, subtraiu o veículo. Arma de fogo de uso permitido. Então ele vai responder por roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo de uso permitido. Além disso, pelo porte ilegal de arma de fogo. Tem contextos diversos, em concurso material. Se nada falou, apenas pelo roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo de uso permitido, ok? Então tem que ter esse raciocínio aí. Se a prova te dá contextos diversos, você tem que raciocinar pelo concurso material de crimes. Vem comigo na tela. Roubo, emprego de arma, pluralidade de vítimas e subtração de apenas de um único patrimônio. Aqui comigo. Tício abordou a MEV e a Tícia. Subtraiu apenas o relógio da Tícia. Ele vai responder apenas por um roubo. Ok? Um patrimônio foi subtraído, muito embora tenha submetido a constrangimento duas vítimas. Ok? Muito bem, tem ameaçado duas vítimas, apenas um patrimônio subtraído. Apenas um delito de roubo. Não há que se falar
em responder por 2 delitos e um patrimônio só foi subtraído. Roubo é um patrimônio, roubo é um crime contra o patrimônio. Um patrimônio foi subtraído, apenas um crime único, tá? Interessante, vem comigo na telona. Ok, tá, e não poderia deixar, antes mesmo de ir para a questão 29, né? A gente vai dar um descanso aí. Prostituição, exercício arbitrário das próprias razões. E o roubo. É interessante aqui comigo. O STJ, nesse julgado, acho que eu já até falei desse julgado. Então, se o Tício acordou com a Mévia um programa, né, sexual, e no final deixou de pagar, e a Mévia, mediante grave ameaça, utilizando-se de um canivete, exigiu o veículo do Tício, não há que se falar, como forma de pagamento, ou até um cordão do Tício, enfim, não há que se falar de roubo. O STJ entende aí que seria um exercício arbitrário das próprias razões, não seria aí um roubo majorado pelo emprego de arma branca. Deu para entender? Seria um delito de exercício arbitrário das próprias razões, porque a prostituição é ilegal, mas não é imoral. Então o direito deve sim proteger a prostituta nos seus direitos. Ou seja, ela deveria lançar mão do Estado e acabou agindo como se o Estado fosse. Então tem aí o delito de exercício arbitrário das próprias razões do artigo 345 do Código Penal. Vem comigo na tela. E roubo e estelionato, e eu já tinha dado esse posicionamento do STJ, o STJ entender que o agente responde por 2 delitos, aqui comigo. Se durante o roubo o agente subtraiu talões de cheque e depois ele utilizou esses talões no banco, responde por roubo e estelionato. Responde por 2 crimes em concurso material. Esse é o posicionamento do STJ. Vem comigo na tela. Vem comigo na tela. Ok, então, a questão 29 aqui comigo. Vou te proporcionar um descanso e a gente volta aí no próximo bloco.